Você está vendo sua família se desfazer aos poucos, nó por nó, enquanto se sente completamente impotente para impedir? Você já tentou de tudo para proteger aqueles que ama, apenas para assistir tensão, divisão, doença ou medo apertarem ainda mais o cerco ao redor do seu lar? Neste exato momento, o céu está pronto para responder ao grito desesperado do seu coração. E a Santíssima Virgem Maria está esperando para tomar cada fio emaranhado do sofrimento da sua família e colocá-lo diante do trono de Deus. Você veio ao lugar certo. Seja você orando pela sua própria família ou intercedendo por alguém que ama, esta oração traz seus pedaços quebrados, suas noites sem dormir, seus medos não falados e suas esperanças mais profundas diante da Mãe de Deus, que provou ser, geração após geração, aquela que desata o que parece impossível de desatar. Maria Desatadora dos Nós não é um título distante, mas uma realidade viva para inúmeras famílias que viram correntes se quebrarem, corações se amolecerem, doenças se reverterem e a paz retornar onde o caos reinava. Ela não trabalha separada de Deus, mas carrega nossas necessidades diretamente a Ele, e quando uma mãe pede, o céu escuta. Antes de orarmos juntos, quero agradecer do fundo do meu coração por você escolher passar estes momentos com nossa comunidade de oração. Sua presença aqui importa. Se esta oração tocar sua alma, por favor considere curtir este vídeo como um pequeno ato de fé, compartilhá-lo com alguém cuja família está sofrendo, e se inscrever neste canal para que você nunca perca uma oração que pode ser exatamente aquela que você precisa. Também convido você a fazer algo poderoso. Deixe um comentário abaixo com as palavras: Maria, desate os nós da minha família. Ou simplesmente compartilhe sua intenção de oração. Depois role pelos comentários, escolha uma intenção de outro inscrito e ore por eles. Se puder, responda com "Orei por você". Ou simplesmente curta o comentário deles. É assim que nos tornamos o corpo de Cristo, carregando os fardos uns dos outros e lembrando uns aos outros que ninguém ora sozinho. Agora vamos dispor nossos corações. Vamos deixar de lado o peso que temos carregado e abrir nossas mãos para receber o que só Deus pode dar. Juntos, façamos o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, vimos diante de Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e nosso Redentor. Aí vimos sob o manto da Santíssima Virgem Maria, a desatadora dos nós, a Mãe da Misericórdia e o refúgio de todas as famílias que clamam por proteção. Não vimos porque somos dignos, mas porque Tu és fiel. Não vimos porque merecemos Teu favor, mas porque Teu amor é dado gratuitamente. Não vimos com fé perfeita, mas com esperança trêmula de que Tu, que começaste boa obra em nossas famílias, a completarás. Senhor, Tu conheces os nós que se formaram em nossos lares. Tu conheces os emaranhados que não podemos ver e os fios que puxamos muito apertados em nossas tentativas de consertar o que só Tu podes curar. Colocamos tudo diante de Ti agora, confiando que o que é impossível para nós é possível para Ti, Mãe Santíssima Maria. E nos voltamos para Ti como desatadora dos nós, porque mostraste Teu poder nas vidas de famílias que não tinham para onde se voltar. Ficaste sob a cruz quando tudo parecia perdido, e não abandonaste Teu Filho mesmo quando o mundo desmoronava. Sabes o que significa ver aqueles que amas sofrerem. Conheces o medo que aperta o coração de uma mãe quando seu filho está em perigo. Conheces a impotência de querer proteger tua família, mas ser incapaz de mudar o que só o céu pode mudar. Pedimos-te agora, com toda a confiança de filhos amados, que tomes os nós em nossas famílias e os coloques diante de Teu Filho. Intercede por nós, Mãe. Roga por nós para que Deus ouça nosso clamor e venha em nosso auxílio. Há famílias representadas nesta oração que estão se desintegrando por causa da raiva que foi permitida apodrecer por muito tempo. Se palavras foram ditas que não podem ser retiradas. Um pai disse algo ao seu filho em um momento de raiva, e agora aquele filho não fala com ele, não atende suas ligações, não vem para casa nos feriados. Uma mãe criticou sua filha vezes demais, e agora aquela filha a excluiu completamente, construindo muros que parecem impossíveis de escalar. Irmãos que brincavam juntos quando crianças agora não conseguem estar na mesma sala, sem que velhos ressentimentos venham à superfície. Portas foram batidas. O silêncio substituiu a conversa.
O que antes era um lar cheio de risadas tornou-se um campo de batalha de ressentimento, e ninguém sabe como baixar as armas. A avó está vendo sua família se fraturar e não sabe como trazê-los de volta. As crianças estão presas no meio, aprendendo que o amor é condicional e frágil, absorvendo a dor de adultos que esqueceram como perdoar. Senhor, Tu vês essas famílias. Tu vês o pai acordado às 3 da manhã, repassando aquela conversa em sua mente, desejando poder retirá-la, mas orgulhoso demais para dar o primeiro passo. Tu vês a mãe rolando fotos antigas de tempos mais felizes, perguntando-se onde tudo deu errado. Tu vês o filho que quer ligar, mas se convence de que é tarde demais, que muito foi dito, que a ponte foi queimada. Tu vês a filha que está sofrendo tanto quanto sua mãe, mas se recusa a mostrar. Não te pedimos para forçar a reconciliação, mas te pedimos para amolecer corações. Pedimos-te que lembres cada pessoa nestes lares que são amadas, que são vistas, e que tu ainda estás escrevendo suas histórias. Pedimos-te que dês a alguém a coragem de dar o primeiro passo, de enviar a mensagem de texto, e de pegar o telefone, de dizer, me desculpe, mesmo que não estivessem totalmente errados. Maria, desatadora dos nós, confiamos essas famílias a ti. Mas devemos reconhecer que o caminho à frente não está claro. Não podemos ver como esses relacionamentos serão restaurados. As feridas são profundas. Os padrões são antigos. O orgulho é forte. Ainda assim, pedimos que intercedas por eles, para que o nó da raiva não resolvida possa começar a afrouxar. Roga por eles, Mãe, para que o orgulho dê lugar à humildade, a dor dê lugar ao perdão, e o silêncio dê lugar a palavras honestas e gentis. Não estamos pedindo perfeição. Estamos pedindo progresso. Estamos pedindo um passo à frente, um momento de graça, uma abertura do coração que permita ao amor retornar. Pedimos isso sabendo que a resposta pode não vir hoje ou mesmo este mês, mas confiando que Tu, ó Deus, já estás trabalhando de maneiras que não podemos perceber. Tua palavra nos diz em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Ireis-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pai, confessamos que muitas dessas famílias deixaram o sol se pôr sobre sua ira não apenas uma vez, mas centenas de vezes. Confessamos que o inimigo recebeu lugar. Foi permitido sussurrar mentiras. Teve permissão para criar divisões entre pessoas que pertencem juntas. Pedimos-te agora que exponhas essas mentiras. Revela ao pai irritado que seu filho ainda o ama e está apenas esperando permissão para voltar para casa. Revela à mãe amargurada que a distância de sua filha não é rejeição, mas autoproteção. Revela aos irmãos feridos que estão repetindo padrões que aprenderam de seus próprios pais, e que o ciclo pode ser quebrado se alguém for corajoso o suficiente para começar. Há famílias ouvindo esta oração que estão sendo destruídas pela doença, e o medo é sufocante. Um diagnóstico foi dado que ninguém queria ouvir. Câncer, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença cardíaca, insuficiência renal, derrame. As palavras saíram da boca do médico e tudo mudou em um instante. Uma mãe está vendo seu filho lutar uma batalha que nenhuma criança deveria ter que lutar, sentada ao lado de uma cama de hospital, segurando uma mão que parece pequena e frágil demais, implorando a Deus por um milagre enquanto tenta permanecer forte pelo bem daquele que está sofrendo. Um marido está vendo sua esposa de 40 anos escorregar, e seu corpo falhando pedaço por pedaço, e ele não sabe como viver sem ela. Uma filha está cuidando de seu pai idoso, trocando suas fraldas, alimentando-o como um bebê, vendo o homem que uma vez a carregou nos ombros tornar-se dependente dela para tudo. As contas médicas estão se acumulando. O plano de saúde não está cobrindo o que deveria. A conta poupança que era para a da aposentadoria está sendo drenada para pagar tratamentos que podem ou não funcionar. As noites são longas. A dor é implacável. As perguntas são sufocantes. Por que isso está acontecendo conosco? Por que agora? E se o tratamento não funcionar? E se estivermos ficando sem tempo? Quanto tempo mais podemos continuar fazendo isso? Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como Tu falaste ao paralítico e disseste em Mateus capítulo 9, versículo 6. Levanta-te,
toma tua cama e vai para tua casa. Tu tocaste o leproso e disseste em Mateus capítulo 8, versículo 3: Sê limpo. Tu chamaste Lázaro do túmulo depois de 4 dias, e provaste em João capítulo 11, versículos 25 e 26, que a própria morte não tem poder sobre ti, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pedimos-te agora, Pai, no nome poderoso de Jesus, que tragas cura aos corpos que estão doentes, força aos que estão fracos, e paz sobrenatural às famílias que estão observando, esperando e orando por um milagre. Mas mesmo enquanto pedimos, Senhor, sabemos que nem sempre curas da maneira que queremos. E sabemos que Paulo orou 3 vezes para que seu espinho fosse removido, e tu lhe disseste em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pedimos então a graça para suportar o que não podemos mudar. Pedimos a força para continuar aparecendo, continuar cuidando, continuar amando, mesmo quando o fardo está esmagador. Pedimos a fé para acreditar que tu és bom mesmo quando a resposta é não, mesmo quando a cura não vem, mesmo quando temos que dizer adeus mais cedo do que queríamos. Mãe Santíssima, ficaste ao pé da cruz e assististe teu filho sofrer, e naquele momento tornaste-te a mãe de todos os que sofrem. Sabes o que é sentir-se impotente. Sabes o que é implorar ao céu por alívio e ouvir nada além de silêncio. E sabes o que é ver alguém que amas em agonia e ser incapaz de tirar sua dor. Pedimos-te agora que intercedas por cada família tocada pela doença. Roga por nós, para que Deus conceda cura onde for sua vontade, e graça para suportar onde Ele está nos pedindo para confiar nele na escuridão. Desata o nó do medo que nos faz esquecer que Deus ainda está no controle. Desata o nó do desespero que nos faz acreditar que esta doença é o fim da história. Lembra-nos, Mãe, que o poder de Deus não é limitado pelo que os médicos podem ou não podem fazer. Mas também lembra-nos que às vezes o milagre maior não é a cura do corpo, mas a transformação do coração que aprende a confiar em Deus na espera. Mas os nós em nossas famílias nem sempre são visíveis. Há segredos sendo guardados que estão comendo as pessoas vivas por dentro. Há vícios sendo escondidos à vista de todos. Há o marido que para na loja de bebidas no caminho de casa do trabalho todos os dias, bebendo sozinho na garagem antes de entrar para enfrentar sua família, entorpecendo a dor que nunca aprendeu a nomear. Há a esposa viciada em remédios controlados, tomando mais do que o prescrito, escondendo frascos em sua bolsa, em seu carro, no fundo do armário de roupas de cama, aterrorizada que alguém descobrirá, mas incapaz de parar. Há o adolescente que está fumando maconha todos os dias, cujas notas estão caindo, cujos amigos estão mudando, cujos olhos estão vazios, mas os pais estão ocupados demais com seus próprios problemas para notar. Há pecados sendo repetidos em vergonha e isolamento, porque a pessoa presa neles não acredita que podem ser livres. O filho está bebendo até dormir todas as noites porque não consegue enfrentar a dor de seu próprio fracasso, o emprego que perdeu, o potencial que desperdiçou, a decepção que vê nos olhos de seu pai. A filha está se cortando em segredo, passando uma lâmina em sua pele no banheiro com a porta trancada, liberando sangue porque não conhece outra maneira de liberar a pressão crescendo dentro dela. O marido está olhando pornografia tarde da noite quando todos os outros estão dormindo, alimentando uma fome que nunca é satisfeita, destruindo sua capacidade de verdadeiramente ver e amar sua esposa. A esposa está tendo um caso emocional com um colega de trabalho, enviando mensagens de texto para ele coisas que só deveria dizer ao marido, cruzando linhas que jurou que nunca cruzaria, dizendo a si mesma que é inofensivo mesmo sabendo que não é. Estes são os nós de que ninguém fala, aqueles que crescem mais apertados no escuro, aqueles que fazem as pessoas acreditarem que estão além de salvar, além de redenção, além do alcance da misericórdia de Deus. Senhor, trazemos esses pecados ocultos para a tua luz, não para expor e humilhar, mas para confessar e ser curado. Tua palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reivindicamos essa promessa agora. Pedimos-te que quebres o poder da vergonha que mantém as pessoas em silêncio. Pedimos-te
que quebres as correntes do vício que fazem as pessoas se sentirem sem esperança. Pedimos-te que inundes esses lugares ocultos com tua luz, não para condenar, mas para curar. Pedimos-te que envies alguém, qualquer um, para as vidas dessas pessoas feridas, que as amará o suficiente para dizer-lhes a verdade e caminhar com elas em direção à liberdade. Pai, o viciado precisa mais do que força de vontade. O viciado precisa de libertação. O viciado precisa de intervenção. O viciado precisa de um milagre que só tu podes realizar. Pedimos-te que os tragas ao fim de si mesmos. Pedimos-te que os deixes bater no fundo se é isso que é preciso para que finalmente olhem para cima. Pedimos-te que coloques pessoas em seu caminho que percorreram esta estrada antes e conhecem a saída. Pedimos-te que dês às suas famílias a sabedoria para parar de possibilitar e começar a amar de uma forma que exige responsabilidade. Não te pedimos para remover as consequências do pecado, porque as consequências ensinam o que as palavras não podem. Só mais pedimos-te para remover o poder do pecado de definir e destruir. Pedimos-te que proves que ninguém está longe demais, que nenhum vício é forte demais, que nenhum hábito está enraizado profundamente demais para a tua graça arrancar. Maria, desatadora dos nós, intercede por aqueles que estão presos pelo que não podem quebrar sozinhos. Roga por eles, para que possam encontrar a coragem de confessar, a humildade de pedir ajuda e a fé de acreditar que a misericórdia de Deus é maior que seu pior erro. Desata o nó do segredo que os mantém isolados. Desata o nó da vergonha que os faz acreditar que são imperdoáveis. Desata o nó da negação que lhes permite fingir que está tudo bem quando sua família está desmoronando. Leva-os a Jesus, Mãe, que veio não para os justos, mas para os pecadores. Não para os saudáveis, mas para os doentes. Não para aqueles que têm tudo junto, mas para aqueles que estão desmoronando. Há famílias nesta oração que estão sendo destruídas por dificuldades financeiras, e a pressão é insuportável. As contas estão atrasadas. Os credores estão ligando 3, 4, 5 vezes por dia. O aviso de despejo foi colocado na porta. O carro foi retomado. As utilidades foram cortadas. As economias se foram. A conta de aposentadoria foi esvaziada. O emprego foi perdido há 6 meses. E apesar de enviar centenas de currículos, não houve retornos de chamadas, nenhuma entrevista, nenhuma esperança. O negócio que deveria prover para a família falhou. E agora não há nada além de dívidas. As horas no trabalho foram cortadas de 40 para 20. E 20 horas não são suficientes para pagar a hipoteca, o pagamento do carro, o seguro, as compras e os medicamentos. Marido e esposa estão brigando sobre dinheiro todos os dias porque nunca há o suficiente, e o estresse está se derramando em tudo mais. Ela o culpa por não prover. Ele a culpa por gastar. Ambos se culpam por decisões tomadas anos atrás que pareciam certas na época, mas os levaram a este momento. As crianças estão pedindo coisas que não podem ser dadas. Sapatos novos, material escolar, dinheiro para a excursão, uma festa de aniversário como seus amigos têm. E os pais têm que dizer não, de novo e de novo. Vendo a decepção nos olhos de seus filhos, sentindo-se como fracassados. O adolescente começou a trabalhar depois da escola para ajudar a pagar as contas, sacrificando o dever de casa, sono e infância para manter as luzes acesas. O futuro parece incerto. O medo de perder a casa, o carro, a estabilidade e a dignidade é esmagador. O casamento está rachando sob o peso do estresse financeiro, e ambas as pessoas estão se perguntando se seria mais fácil simplesmente ir embora e começar de novo. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes em Mateus capítulo 14, versículos 19 e 20. Tu disseste aos teus discípulos em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26, para não se preocuparem com o que comeriam ou vestiriam, dizendo: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Tu prometeste em Mateus capítulo 6, versículo 33, que aqueles que buscam primeiro o teu reino e tua justiça teriam todas essas coisas acrescentadas a eles. Te pedimos-te agora, Pai, que provas para essas famílias. Pedimos-te que abras portas que foram fechadas. Pedimos-te que faças um caminho onde não parece haver caminho.
Pedimos-te que dês favor com potenciais empregadores, sabedoria para administrar o pouco que têm, criatividade para encontrar soluções que não consideraram e humildade para aceitar ajuda quando oferecida. Não estamos pedindo riqueza, Senhor. Não estamos pedindo luxo ou excesso ou mais do que precisam. Estamos pedindo provisão. Estamos pedindo o suficiente para pagar o aluguel, o suficiente para comprar mantimentos, o suficiente para manter o aquecimento ligado no inverno, o suficiente para encher o tanque de gasolina para que possam chegar ao trabalho, o suficiente para parar a ansiedade constante que vem de nunca saber se terão o que precisam amanhã. Pedimos-te que protejas esses casamentos da divisão que o estresse financeiro traz. Pedimos-te que ajudes maridos e esposas a se lembrarem de que estão no mesmo time, lutando a mesma batalha, e que se voltarem um contra o outro, só piorará as coisas. Pedimos-te que protejas essas crianças de absorverem o medo e a ansiedade de seus pais. Pedimos-te que dês a essas famílias paz que excede o entendimento, o tipo de paz que não faz sentido lógico, mas vem de saber que tu nunca abandonaste teus filhos e não vais começar agora. Virgem Santíssima Maria, sabias o que era viver de forma simples. Sabias o que era fugir com tua família para o Egito, com nada além das roupas nas costas, correndo de um rei que queria matar teu filho. Sabias o que era confiar que Deus proveria mesmo quando a estrada à frente era incerta e perigosa. Sabias o que era não ter um lugar adequado para dar à luz, colocar teu filho recém-nascido em uma manjedoura, porque não havia lugar para ti em nenhum outro lugar. Intercede por essas famílias que estão lutando. Roga por nós, Mãe, para que Deus abençoe o trabalho de nossas mãos, multiplique o pouco que temos e nos dê a graça de sermos generosos mesmo quando estamos com medo. Desata o nó da ansiedade que nos faz esquecer que Deus nunca abandonou aqueles que confiam nele. Desata o nó da ganância que nos faz acreditar que mais dinheiro resolverá o que só Deus pode curar. Desata o nó da comparação que nos faz medir nosso valor pelo que possuímos, em vez de por de quem somos. E ainda, mesmo enquanto oramos por cura, por paz, por reconciliação, por provisão, sabemos que algumas dessas famílias estão lidando com algo ainda mais doloroso. Há casamentos à beira do colapso, e o amor que uma vez os uniu parece uma memória distante que também poderia pertencer a outra pessoa. A intimidade se foi, a confiança está quebrada. O caso foi descoberto, e a traição é tão profunda que o cônjuge ferido não sabe se poderá olhar para seu parceiro da mesma forma novamente. Ou talvez, o caso não tenha sido descoberto ainda, mas está acontecendo, e o cônjuge culpado está vivendo uma vida dupla, apresentando um rosto em casa e outro rosto em outro lugar, e a teia de mentiras está ficando cada vez mais difícil de manter. Ou talvez não houve caso, mas a distância emocional tornou-se tão vasta que estão vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Duas pessoas que por acaso compartilham um endereço, mas não compartilham mais seus corações, seus sonhos, seus medos, suas vidas. Eles dormem na mesma cama, mas não se tocam, comem juntos, mas não conversam, passam pelos movimentos do casamento pelo bem das crianças, pelo bem das aparências, pelo bem de não quererem ser aquele que desiste, mas por dentro, ambos estão morrendo. O pensamento de divórcio foi falado em voz alta. Papéis foram mencionados. Advogados foram consultados. As crianças estão presas no meio, aterrorizadas de que seu mundo está prestes a desmoronar, perguntando-se se é culpa delas, perguntando-se se há algo que possam fazer para fazer mamãe e papai se amarem novamente. Senhor, tu odeias o divórcio porque sabes a devastação que traz. Tu disseste em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, pois encobre a violência com as suas vestes. De tu projetaste o casamento para ser um reflexo de teu amor de aliança, inquebrantável, sacrificial, fiel até a morte. Mas tu também sabes que somos pessoas quebradas vivendo em um mundo quebrado, e às vezes, o dano parece grande demais para reparar. Tu sabes que alguns desses casamentos foram envenenados por anos de negligência, anos de se considerarem garantidos, anos de escolher trabalho sobre relacionamento, anos de escolher o eu sobre o sacrifício. Tu sabes que alguns desses casamentos foram estilhaçados por traição tão profunda que a confiança parece impossível de reconstruir. Tu sabes que alguns desses casamentos são inseguros, que abuso está acontecendo atrás de portas fechadas, e que às vezes,
A separação é a única maneira de proteger os inocentes. Pai, pedimos-te que intervenhas nesses casamentos de acordo com tua vontade e sabedoria perfeitas. Pedimos-te que faças o que só tu podes fazer. Onde a restauração é possível, pedimos-te que restaures. Onde corações podem ser amolecidos, pedimos-te que os amoleças. Pedimos-te que lembres maridos e esposas dos votos que fizeram diante de ti, não para culpá-los, mas para renová-los. Pedimos-te que tragas de volta o amor que esfriou. Pedimos-te que cures as feridas que foram infligidas, seja através de crueldade deliberada ou simples negligência. Pedimos-te que exponhas as mentiras do inimigo que sussurra que é tarde demais, que muito foi feito, que a grama seria mais verde em outro lugar, que começar de novo com outra pessoa seria mais fácil do que fazer o trabalho duro de lutar pelo que já tem. Pedimos-te que envies conselho piedoso para as vidas desses casais. Envia-os a um pastor que falará a verdade em amor. Envia-os a um conselheiro que entenda tanto as complexidades da psicologia humana, quanto o poder de Deus para transformar o que parece imutável. Envia-os a casais mais velhos que estiveram onde eles estão e chegaram ao outro lado. Envia-os a parceiros de prestação de contas que farão as perguntas difíceis e não aceitarão respostas fáceis. Pedimos-te que envies convicção do Espírito Santo que leva ao arrependimento genuíno e à mudança verdadeira. Não apenas remorso por ser pego, mas dor pelo dano causado e determinação de se tornar alguém diferente. Não estamos te pedindo para forçar duas pessoas a ficarem juntas se uma delas está insegura. Não estamos te pedindo para encobrir o abuso ou minimizar a traição ou fingir que algumas feridas não cortam até o osso. Estamos te pedindo para fazer milagres, onde milagres são possíveis. Estamos te pedindo para salvar o que pode ser salvo. Estamos te pedindo para dar a esses casais mais uma chance, e então outra, porque tu és o Deus da segunda chance, da 70ª chance, da chance infinita para aqueles que verdadeiramente voltam seus corações para ti. Maria, foste unida a José em um casamento que exigiu confiança extraordinária, fé extraordinária e obediência extraordinária à vontade de Deus. Quando José descobriu que estavas grávida e não entendia como tal coisa poderia ser, planejou divorciar-te discretamente, mas Deus interveio. Ele enviou um anjo para explicar o que José não poderia ter sabido. E José escolheu confiar, escolheu ficar, escolheu proteger-te a ti e teu filho, embora teria sido mais fácil ir embora. Sabes o que é navegar as complexidades do relacionamento humano sob a orientação do céu. Pedimos-te agora que intercedas pelos casamentos que estão se desintegrando. Roga por esses maridos e esposas, mãe. Roga para que possam encontrar a força para lutar pelo que Deus uniu. Desata o nó da traição que faz o perdão parecer impossível. Desata o nó da amargura que mantém velhas feridas abertas e se recusa a deixá-las curar. Desata o nó do orgulho que se recusa a dizer eu estava errado e me desculpe e preciso que você me perdoe. Leva esses casais de volta ao pé da cruz, onde primeiro disseram sim um ao outro, e lembra-lhes que o mesmo Deus que os uniu tem o poder de torná-los inteiros novamente. Mas há outros nós, Senhor, nós que são ainda mais difíceis de nomear porque vivem nos lugares ocultos da mente e do coração. Há famílias sendo dilaceradas por doença mental que ninguém compreende completamente. Há depressão tão profunda que sair da cama parece escalar uma montanha, que tomar banho parece uma tarefa impossível, que enfrentar outro dia parece mais do que pode ser suportado. Há ansiedade tão severa que cada decisão é paralisante, que sair de casa desencadeia ataques de pânico, que o medo do que pode acontecer é mais esmagador do que o que está realmente acontecendo. Há transtorno bipolar oscilando violentamente entre mania e desespero, tornando a pessoa imprevisível, fazendo a família andar sobre ovos, nunca sabendo qual versão de seu ente querido vão encontrar. Há esquizofrenia causando vozes, alucinações, paranoia e tornando a própria realidade instável. Há trauma do passado que nunca foi curado e continua a envenenar o presente. O veterano que voltou da guerra mas nunca realmente voltou para casa, que se assusta com barulhos altos, que não consegue dormir sem pesadelos, que se entorpece com álcool porque as memórias são demais para suportar. A mulher que foi abusada quando criança e agora luta para confiar em qualquer um, incluindo seu próprio marido, incluindo Deus.
O homem que viu seu pai bater em sua mãe e jurou que nunca seria assim, mas agora encontra a raiva subindo nele à menor provocação e teme estar se tornando exatamente o que odiava. Há crianças que foram diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, transtorno desafiador de oposição, transtorno de processamento sensorial, condições que seus pais não sabem como gerenciar. Condições que tornam coisas simples como fazer compras ou jantares em família parecerem batalhas. Há pais idosos escorregando para a demência, esquecendo os nomes de seus filhos, fazendo as mesmas perguntas repetidamente, tornando-se estranhos para as pessoas que mais os amam. A filha que visita sua mãe no asilo e é perguntada: "Quem é você?" Pela mulher que a deu à luz. O filho que vê seu pai, uma vez forte e capaz, tornar-se infantil e dependente. Há luto que não se dissipará, mesmo anos após a perda. A mãe que perdeu uma criança e não consegue parar de chorar. O viúvo que não consegue se trazer a limpar o armário de sua falecida esposa. Os irmãos que perderam seu irmão por suicídio e são atormentados pela pergunta do que poderiam ter feito de diferente. A solidão no meio de uma casa lotada porque ninguém realmente vê, ninguém realmente entende, ninguém realmente sabe o que dizer, então não dizem nada. E o silêncio torna-se seu próprio tipo de sofrimento. Senhor, Tu estás perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito, como está escrito no Salmo 34, versículo 18. Tu não desprezas os fracos. Tu não te afastas daqueles que estão sofrendo de maneiras que outros não podem ver. Tu não condenas os deprimidos por falta de fé ou os ansiosos por falta de confiança. Tu sabes que doença mental não é uma falha moral. Tu sabes que às vezes o cérebro está doente assim como qualquer outro órgão pode estar doente, e que a cura requer tratamento, não apenas oração, embora precisemos desesperadamente de ambos. Pedimos-te que tragas cura a mentes que são atormentadas. Pedimos-te que tragas clareza onde há confusão. Pedimos-te que tragas descanso onde há inquietação. Pedimos-te que envies a ajuda certa no momento certo. Envia o terapeuta certo, o medicamento certo, o grupo de apoio certo, o plano de tratamento certo. Pedimos-te que dês às famílias paciência quando a estrada para a recuperação é longa e o progresso é medido em centímetros em vez de quilômetros. Pedimos-te que lhes dês esperança quando retrocessos vierem, quando os sintomas retornarem, quando velhos padrões ressurgirem. Pedimos-te que lhes dês compaixão quando a pessoa que amam não age como a pessoa que costumava ser. Quando a doença mental muda a personalidade, quando a doença cria comportamentos que são difíceis de amar. Pedimos-te que protejas essas famílias do esgotamento, da fadiga da compaixão e da exaustão que vem de cuidar de alguém que pode nunca se recuperar completamente. Pedimos-te que lhes lembres que seu ente querido ainda está lá, ainda é valioso, ainda é feito à tua imagem, ainda vale a pena lutar. Mãe Santíssima Maria, intercede por famílias caminhando através do vale do sofrimento mental e emocional. Roga por nós, para que nunca percamos a esperança, mesmo quando a escuridão parece sem fim. Desata o nó do estigma que faz as pessoas esconderem sua luta e se recusarem a buscar ajuda porque têm medo do que os outros pensarão. Desata o nó do isolamento que faz as pessoas acreditarem que são as únicas passando por isso, quando na realidade, a doença mental toca quase todas as famílias de alguma forma. Desata o nó da frustração que vem de amar alguém cuja dor você não pode consertar, cuja doença você não pode curar, cuja luta você não pode compreender completamente. Lembra-nos, Mãe, que Deus não desperdiça sofrimento, e que mesmo nos vales mais escuros, Ele está trabalhando todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam, como prometido em Romanos capítulo 8, versículo 28. Há também famílias nesta oração que estão sendo dilaceradas pela distância, não apenas física, mas emocional e espiritual. Filhos cresceram e se afastaram da fé em que foram criados. Rejeitaram a igreja. Rejeitaram a oração. Rejeitaram o próprio Deus, ou pelo menos a versão de Deus que foram ensinados a acreditar. Pais estão com o coração partido vendo seus filhos e filhas abraçarem crenças e estilos de vida que vão contra tudo pelo que os criaram para valorizar. A filha que se mudou com um namorado. O filho que anunciou que não acredita mais em Deus. A criança que se assumiu gay ou transgênero e sente que deve escolher entre sua identidade e a aceitação de sua família.
o jovem adulto que se envolveu com a espiritualidade da nova era, ou ateísmo, ou uma religião diferente. Os pródigos estão lá fora em algum lugar, fazendo escolhas que levam à destruição, e tudo o que os pais podem fazer é orar e esperar e ter esperança de que um dia, de alguma forma, eles voltarão para casa. A mãe fica acordada à noite perguntando-se onde seu filho está, se ele está seguro, se está comendo, se lembra de algo que ela ensinou. O pai passa pela antiga escola de sua filha e lembra de deixá-la todas as manhãs, e pergunta-se como a menina que costumava segurar sua mão tornou-se a jovem mulher que não quer nada com ele. Senhor, tua palavra nos diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agarramo-nos a essa promessa agora, mesmo quando não podemos ver como ela se tornará verdade. Pedimos-te que protejas essas crianças errantes. Pedimos-te que as cerques com pessoas que falarão verdade em suas vidas. Pedimos-te que coloques amigos piedosos em seu caminho, que os influenciarão em direção a ti, em vez de para longe de ti. Pedimos-te que permitas que experimentem as consequências de suas escolhas, se é isso que é preciso para acordá-los. Pedimos-te que os deixes bater no fundo, que deixes o país distante perder seu apelo, que deixes o cheiro do chiqueiro chegar às suas narinas e fazê-los lembrar da casa do pai que deixaram para trás. Não te pedimos para forçá-los a retornar, porque amor que é forçado não é amor, mas pedimos-te que os corteje, que os persigas, que lhes lembres que são amados mesmo em sua rebelião, que a porta está sempre aberta, que há um lugar na mesa esperando por eles. Pedimos-te que dês a esses pais a força para continuar orando, mesmo quando anos passam sem sinal de mudança. Pedimos-te que lhes dês a sabedoria de saber quando se aproximar, e quando dar espaço, quando falar, e quando ficar em silêncio, quando oferecer ajuda, e quando deixar as consequências naturais ensinarem o que suas palavras não podem. Maria, sabes o que é perder uma criança e procurar desesperadamente por ele. Sabes o que é encontrá-lo no templo depois de 3 dias de preocupação frenética e ouvi-lo dizer: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sabes o que é perceber que seu caminho nem sempre é o que terias escolhido para ele, que seu chamado é maior que teu entendimento, que às vezes deves recuar e confiar que Deus tem um plano mesmo quando não podes vê-lo. Pedimos-te agora que intercedas por cada pai que está lamentando as escolhas de uma criança que não pode controlar. Roga por nós, Mãe. Desata o nó da culpa que faz os pais acreditarem que falharam, que se tivessem feito algo de forma diferente, seu filho não teria ido embora. Desata o nó do medo que os faz imaginar o pior, que os mantém paralisados com ansiedade sobre o que pode acontecer. Desata o nó do controle que os faz esquecer que cada pessoa tem livre arbítrio, e que Deus mesmo não força ninguém a amá-lo, a obedecê-lo, a escolhê-lo. E à medida que continuamos a trazer essas necessidades diante do trono de Deus, também devemos reconhecer as batalhas espirituais que muitas famílias estão enfrentando, batalhas que não são lutadas com armas de carne e sangue. Há lares onde a escuridão parece ter criado raízes, há perturbações inexplicáveis, objetos se movendo, vozes ouvidas quando ninguém está lá, presenças sentidas em quartos que deveriam estar vazios. Há pesadelos que atormentam cada membro da casa, sonhos tão vívidos e aterrorizantes que as pessoas têm medo de dormir. Há opressão, um peso que paira sobre a casa como uma nuvem, deixando todos irritáveis, exaustos, nervosos. Há medo que não tem explicação natural. Há medo que faz crianças se recusarem a dormir sozinhas. Medo que faz adultos verificarem fechaduras várias vezes. Medo que sussurra que algo terrível está prestes a acontecer. Há padrões de pecado que se repetem geração após geração. O avô era alcoólatra. O pai é alcoólatra. Agora o filho está mostrando sinais do mesmo vício. A bisavó morreu por suicídio. A avó lutou com depressão severa. A mãe batalha pensamentos suicidas. Agora a filha adolescente está se cortando e falando sobre não querer viver. Abuso corre na família. Pobreza corre na família. Divórcio corre na família. Doença mental corre na família. É como se houvesse uma maldição que não pode ser quebrada, uma corrente que prende cada geração aos pecados e sofrimentos da anterior.
Há famílias que abriram portas ao inimigo através de práticas ocultas, brincando com tábuas ou Ouija, consultando médiuns e videntes, praticando reiki, ou cura energética, ou outros rituais da nova era que parecem inofensivos, mas criam aberturas para ataque espiritual. Há famílias que abriram portas através da falta de perdão, guardando rancores por décadas, recusando-se a se reconciliar, permitindo que a amargura crie raízes e contamine muitos. Há famílias que abriram portas através do pecado sexual, através da pornografia, através do adultério, através da fornicação, convidando espíritos de luxúria e perversão para o lar. Senhor, Tua palavra nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Declaramos agora mesmo, e no nome poderoso de Jesus Cristo, que nenhuma arma forjada contra essas famílias prosperará, como prometido em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Declaramos que o sangue de Jesus cobre cada lar representado nesta oração. Declaramos que o inimigo não tem autoridade, nenhum direito legal, nenhum poder para destruir o que pertence a Deus. Cada porta que foi aberta à escuridão, fechamos agora em nome de Jesus. Cada acordo feito com o inimigo, seja consciente ou inconscientemente, renunciamos agora em nome de Jesus. Cada maldição geracional, quebramos agora em nome de Jesus. Cada designação do inferno contra essas famílias, cancelamos agora em nome de Jesus. Pedimos-te, Pai, que envies teus santos anjos para acampar ao redor dessas famílias e libertá-las. Pedimos-te que exponhas cada esquema do diabo e quebres cada corrente que foi forjada através do pecado, através do trauma, através do acordo com mentiras. Pedimos-te que enchas esses lares com tua presença, com tua luz, com tua paz que excede todo o entendimento. Pedimos-te que limpes cada cômodo do sótão ao porão. Pedimos-te que santifiques cada objeto, cada espaço, cada relacionamento. Pedimos-te que expulses cada espírito impuro e o proíbas de retornar. Reivindicamos a promessa de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Reivindicamos a promessa de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Virgem Santíssima Maria, és o terror dos demônios e a rainha do céu. O inimigo foge à menção de teu nome, porque és aquela que esmagou a cabeça da serpente, aquela que continua a interceder pelo povo de Deus contra as forças do mal. Pedimos-te agora que rogues por essas famílias que estão sob ataque espiritual. Desata o nó da escravidão espiritual que as mantém presas em ciclos de derrota. Desata o nó do medo que as faz acreditar que o inimigo é mais forte que Deus. Desata o nó da ignorância que as impede de reconhecer a batalha em que estão e de tomar as armas espirituais que Deus lhes deu. Cobre-nos com teu manto, Mãe. Protege-nos das armadilhas do diabo. Leva-nos a teu Filho, que já venceu a vitória, que já desarmou principados e potestades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles através da cruz. Mas mesmo no meio dessas batalhas, Senhor, sabemos que Tu estás nos chamando para algo mais profundo do que simplesmente ter nossos problemas resolvidos. Tu estás nos chamando para confiar em Ti. Tu estás nos chamando para nos rendermos. Tu estás nos chamando para deixar de lado nossos próprios planos e abraçar os Teus, mesmo quando não entendemos, mesmo quando Teu plano não se parece em nada com o que esperávamos. Tu estás nos chamando para parar de tentar desatar os nós mesmos e deixar-te trabalhar em Teu tempo, em Teu modo, de acordo com Tua vontade perfeita. Este é talvez o nó mais difícil de todos, o nó de nosso próprio controle, nosso próprio medo, nossa própria insistência de que as coisas devem acontecer agora. E devem acontecer da maneira que achamos que deveriam. Devem acontecer antes que possamos descansar, antes que possamos ter paz, antes que possamos confiar que Tu és bom. Pai,
Tua palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ensina-nos o que isso significa. Ensina-nos como soltar o volante e deixar-te dirigir. Ensina-nos como parar de manipular circunstâncias, parar de forçar resultados, parar de exigir que tu trabalhes em nossa linha do tempo. Ensina-nos como orar, seja feita a tua vontade, e realmente querer dizer isso. Mesmo quando tua vontade parece diferente do que esperávamos. Mesmo quando tua vontade envolve sofrimento que não queremos suportar. Mesmo quando tua vontade nos exige esperar mais tempo do que achamos que podemos suportar. Ensina-nos como acreditar que tu és bom, mesmo quando a vida é difícil. Ensina-nos como te agradecer antecipadamente pelo que já estás fazendo, mesmo quando não podemos ver ainda, mesmo quando não há evidência de que algo está mudando. Ensina-nos como te adorar na espera, te louvar na escuridão, declarar tua fidelidade quando todas as nossas circunstâncias parecem contradizê-la. Ensina-nos que fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar de qualquer maneira, não a ausência de medo, mas a decisão de obedecer de qualquer maneira, não a ausência de dor, mas a recusa de deixar a dor ter a última palavra. Maria, desatadora dos nós. Disseste sim a Deus na Anunciação, mesmo quando não entendias como o que ele estava pedindo poderia possivelmente acontecer. Confiaste nele mesmo quando o caminho à frente não estava claro, mesmo quando dizer sim custaria tua reputação, tua segurança, teu conforto. Rendeste teus próprios planos, teus próprios sonhos, tua própria visão para a tua vida, e deixaste ele escrever tua história. E que história ele escreveu? Por causa de teu sim, o Salvador do mundo nasceu. Por causa de tua rendição, a redenção veio a toda a humanidade. Por causa de tua confiança, o plano de Deus foi cumprido. Roga por nós, Mãe, para que possamos ter essa mesma fé. Desata o nó do controle que nos faz acreditar que sabemos melhor que Deus. Desata o nó da impaciência que nos faz desistir quando a resposta não vem rápido o suficiente para nosso gosto. Desata o nó da descrença que nos faz duvidar que Deus está realmente trabalhando nos bastidores. Ensina-nos a esperar no Senhor, a renovar nossas forças, a subir com asas como águias, a correr e não nos cansarmos, a caminhar e não desfalecermos, como prometido em Isaías capítulo 40, versículo 31. Há famílias ouvindo esta oração que têm esperado por anos, e a espera testou cada grama de fé que possuem. Anos para uma criança voltar do país distante. Anos para um casamento ser curado e restaurado. Anos para uma doença ser curada ou pelo menos controlada. Anos para a provisão vir, para o avanço financeiro que continua sendo prometido, mas nunca parece chegar. Anos para a justiça ser feita, para que erros sejam corrigidos, para que a verdade seja justificada. Anos para a paz retornar a um lar que tem sido uma zona de guerra por muito tempo. A espera tem sido exaustiva. A espera os fez questionar tudo o que pensavam que sabiam sobre Deus. A espera os fez se perguntar se Ele mesmo ouve suas orações, se Ele mesmo se importa, se Ele está lá. Senhor, pedimos-te que fortaleças essas famílias que estão cansadas da espera. Pedimos-te que lhes lembres que atraso não é negação. Pedimos-te que lhes mostres que não te esqueceste delas, que não as abandonaste, que suas orações não estão batendo no teto, mas estão sendo armazenadas no céu como incenso diante de teu trono. Pedimos-te que lhes dês a graça para continuar orando, continuar acreditando, continuar confiando, continuar esperando, não importa quanto tempo demore. Pedimos-te que lhes dês pequenos sinais ao longo do caminho, pequenos lembretes de que ainda estás ouvindo, ainda trabalhando, ainda movendo mesmo quando não podem perceber. Pedimos-te que os cerques com pessoas que os encorajarão a continuar quando quiserem desistir, que orarão com eles quando não tiverem força para orar sozinhos, que lhes lembrarão de tuas promessas quando esquecerem. Mãe Santíssima, esperaste ao pé da cruz por 3 dias antes que a ressurreição viesse. Sabes o que é esperar na escuridão. Sabes o que é segurar a esperança quando tudo parece sem esperança.
Sabes o que é acreditar em uma promessa quando toda a evidência sugere que a promessa está morta. Intercede por nós, Mãe. Roga para que não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Te roga para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, como escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E agora, Senhor, à medida que trazemos esta oração para perto de sua conclusão, queremos elevar não apenas as necessidades específicas que nomeamos, mas cada necessidade oculta, cada dor não falada, cada clamor silencioso que não foi colocado em palavras, porque dói demais para dizer em voz alta. Tu sabes o que cada pessoa ouvindo esta oração está carregando. Tu sabes os fardos que não compartilharam com ninguém, porque têm medo de serem julgadas, medo de serem mal compreendidas, medo de serem rejeitadas. Tu sabes os medos que as acordam às 3 da manhã e não as deixam voltar a dormir. Tu sabes as perguntas que têm medo de fazer porque estão aterrorizadas com as respostas. Tu sabes as lágrimas que choraram em segredo, no chuveiro, no carro, no meio da noite quando todos os outros estão dormindo. Tu sabes os sacrifícios que fizeram que ninguém mais vê, as vezes que ficaram sem para que seus filhos pudessem ter. Os sonhos que deixaram de lado para cuidar de pais idosos, as carreiras de que se afastaram para salvar seus casamentos. Tu sabes as batalhas que estão lutando que ninguém mais entende, a escolha diária de continuar quando tudo nelas quer desistir. Pedimos-te que as encontres exatamente onde estão. Pedimos-te que fales com elas na quietude de seus corações. Pedimos-te que lhes des um sinal, uma palavra, um momento de clareza que as lembre de que não estão sozinhas, que tu as vês, que tu estás com elas, que não te esqueceste delas. Pedimos-te que lhes des a força para enfrentar amanhã, apenas amanhã, porque às vezes é tudo o que podemos lhe dar, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, uma respiração de cada vez. Oramos pelas mães solteiras que estão criando filhos sem ajuda, trabalhando 2 ou 3 empregos, correndo no vazio, exaustas além da medida, perguntando-se se estão fazendo o suficiente, se estão sendo o suficiente, se seus filhos ficarão bem. Oramos pelos pais que se sentem como fracassos, porque não podem prover da maneira que querem, que veem outros homens tendo sucesso e se perguntam o que há de errado com eles, que carregam o peso das necessidades de suas famílias em ombros que estão se curvando sob a pressão. Oramos pelos avós que estão criando netos, porque seus próprios filhos não podem ou não vão, de que pensaram que estariam aproveitando a aposentadoria, mas em vez disso estão de volta a preparar lanches escolares e ajudar com lição de casa e participar de reuniões de pais e mestres. Oramos pelas famílias adotivas que estão amando crianças que foram quebradas pelo trauma, que estão lidando com comportamentos para os quais não foram treinadas para lidar, que estão derramando amor em crianças que podem nunca ser capazes de recebê-lo completamente, porque foram machucadas muitas vezes antes. Oramos pelas famílias adotivas que estão descobrindo que o amor nem sempre é suficiente, que algumas feridas são profundas demais para curar rapidamente, que construir uma família através da adoção é bonito e difícil e complicado de maneiras que nunca imaginaram. Oramos pelas famílias reconstituídas que estão tentando fundir 2 casas, 2 conjuntos de tradições, 2 maneiras diferentes de fazer as coisas, navegando as complexidades de relacionamentos de padrasto e ex-cônjuges e crianças presas no meio. Oramos pelas famílias que acabaram de receber notícias devastadoras, que estão cambaleando de um diagnóstico, uma traição, uma perda, uma crise que destruiu seu senso de segurança e proteção. Oramos pelas famílias que estão celebrando avanços, que estão vendo orações sendo respondidas, que estão vendo os primeiros sinais de primavera depois de um inverno longo e difícil. Oramos pelas famílias que estão em algum lugar no meio, ainda esperando, ainda confiando, ainda esperando, ainda acreditando que tu vais cumprir, mesmo que ainda não possam ver como. Oramos por proteção sobre cada família representada nesta oração. Pedimos-te que coloques uma cerca de proteção ao redor delas, que o inimigo não possa penetrar. Pedimos-te que guarde suas mentes de mentiras e desânimo. Pedimos-te que guarde seus corações de amargura e desespero. Pedimos-te que guarde seus lares de intrusão e ataque. Pedimos-te que guarde seus relacionamentos de divisão e contenda.
Pedimos-te que guarde sua saúde de doença e enfermidade. Pedimos-te que guarde suas finanças de falta e crise. Pedimos-te que guarde sua fé de dúvida e descrença. Reivindicamos o sangue de Jesus sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada criança, sobre cada pai, sobre cada avô, cobrindo-os completamente com a proteção que vem somente de ti. Virgem Santíssima Maria, confiamos todas essas famílias a ti. Colocamo-las sob teu manto de proteção. Pedimos-te que intercedas por elas todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Pedimos-te que tomes cada nó, cada emaranhado, cada fio de sofrimento, confusão, dor e medo, e o tragas diante de teu Filho. Pedimos-te que lhe lembres, como só uma mãe pode, que estas são as pessoas por quem ele morreu, as pessoas por quem ele ressuscitou, as pessoas por quem ele está voltando, as pessoas que ele ama com amor eterno. Pedimos-te que supliques nossa causa com o mesmo amor e urgência que uma mãe suplica por seus filhos quando estão em perigo. Confiamos em ti, Mãe. Confiamos que não pararás de interceder, até que cada nó seja desatado, cada lágrima seja enxugada, cada ferida seja curada, cada família seja completa de acordo com a vontade e o tempo perfeitos de Deus. Também pedimos-te, Pai, que abençoes o trabalho desta comunidade de oração. Pedimos-te que uses essas orações para alcançar famílias que estão à beira de desistir, que estão a uma crise de desmoronar, que precisam ouvir que há esperança, que há ajuda, que não as abandonaste. Pedimos-te que tragas pessoas a este canal exatamente no momento em que precisam ouvir essas palavras. Pedimos-te que multipliques o impacto de cada pessoa que compartilha essas orações, que ora junto, que deixa suas intenções, que ora por outros. Pedimos-te que construas uma comunidade de fé, esperança e amor que reflita teu coração pelas famílias. Pedimos-te que proves para o trabalho deste ministério, que envies os recursos necessários para continuar criando essas orações e alcançando pessoas ao redor do mundo. Pedimos-te que protejas aqueles que servem neste ministério, que guardes seus corações, suas famílias, sua fé. Pedimos-te que mantenhas tudo alinhado com tua vontade e tua glória. Senhor Jesus, sabemos que nem toda oração será respondida da maneira que esperamos. Sabemos que nem todo nó será desatado nesta vida. Sabemos que algumas famílias terão que carregar suas cruzes todo o caminho até o céu, antes de experimentarem a plenitude da cura e restauração. Sabemos que tu vês coisas que não vemos, e que teus caminhos são mais altos que nossos caminhos, e teus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos, como declarado em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9. Mas também sabemos que tu és fiel. Sabemos que tu nos amas mais do que podemos compreender. Sabemos que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo teu propósito. Sabemos que nada pode nos separar de teu amor, nem tribulação, e nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, como prometido em Romanos capítulo 8 versículos 35 a 39. Sabemos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então escolhemos confiar em ti, Pai. Escolhemos acreditar que tu és bom, que teus planos para nós são bons, que tu desejas nos dar um futuro e uma esperança, como prometido em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Escolhemos render cada nó, cada medo, cada necessidade, cada clamor desesperado em tuas mãos. Escolhemos te agradecer antecipadamente pelo que estás prestes a fazer, pelos milagres que já estás operando, pelos avanços que estão vindo, pela restauração que está a caminho. Escolhemos te louvar, não porque tudo é perfeito, mas porque tu és perfeito e tu és suficiente. Escolhemos descansar no conhecimento de que tu seguras nossas famílias na palma de tua mão, e nada e ninguém pode arrancá-las de ti. Damos-te toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Pedimos tudo isso no nome poderoso, Salvador, Curador, Libertador, Operador de milagres de Jesus Cristo nosso Senhor, a quem seja glória para todo o sempre. Maria, desatadora dos nós, rogai por nós. São José,
protetor das famílias, rogai por nós. Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus, rogai por nós. Todos vós, santos anjos e santos no céu, intercedei por nós. Colocamos a nós mesmos, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossas esperanças, nossos medos, nossas lutas, nossas vitórias e nossos futuros nas mãos do Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, como escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado do fundo do meu coração por orar conosco hoje. Quero que você saiba que suas intenções foram elevadas diante do trono de Deus. E mesmo que eu não conheça suas lutas específicas, seus nós específicos, sua dor específica, Ele conhece. Ele te vê. Ele te ouve. Ele sabe exatamente o que sua família precisa, e Ele já está trabalhando de maneiras que você ainda não pode ver. Não desista. Não perca a esperança. Ou não deixe o inimigo sussurrar que é tarde demais, que é difícil demais, que é impossível. Nada é impossível para Deus. Continue orando. Continue acreditando. Continue confiando que o mesmo Deus que te trouxe até aqui, te levará pelo resto do caminho. Jesus é fiel. Maria está intercedendo. O Espírito Santo está se movendo. Anjos estão sendo despachados. O céu está respondendo. Seu avanço está chegando. Se esta oração tocou seu coração, se falou com algo profundo dentro de você, se lhe deu mesmo um vislumbre de esperança quando estava se afogando no desespero, peço que faça algumas coisas simples que nos ajudarão a alcançar mais famílias que precisam desesperadamente ouvir esta mensagem. Por favor, curta este vídeo como um ato de fé e como uma forma de dizer: eu acredito que Deus vai responder. Por favor, se compartilhe esta oração com alguém que você conhece que está lutando, alguém cuja família está desmoronando, alguém cujo casamento está por um fio, alguém cujo filho foi embora, alguém que precisa ser lembrado de que há esperança, de que há ajuda, de que não está sozinho. Por favor, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações para que sempre que carregarmos uma nova oração, você será o primeiro a saber. Temos orações para cada necessidade, cada luta, cada estação da vida, e não quero que você perca uma única. Também convido você mais uma vez a participar de nossa comunidade de oração. Vá até os comentários agora mesmo e digite: Maria, desate os nós da minha família. Ou compartilhe sua intenção de oração específica. Não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de pedir o que precisa. Este é um espaço seguro onde carregamos os fardos uns dos outros e lembramos uns aos outros que não estamos caminhando esta estrada sozinhos. Então, tire um momento para rolar pelos comentários e escolha uma intenção de outra pessoa. Leia seu pedido, sinta sua dor, e então ore por ela. Realmente ore. Não apenas diga uma oração rápida e siga em frente. Pare e peça a Deus para suprir sua necessidade, curar sua família, desatar seus nós, dar-lhe paz. Se puder, responda ao comentário dela com: orei por você. Ou simplesmente curta para que ela saiba que foi vista, foi ouvida, importa. É assim que nos tornamos o corpo de Cristo. É assim que lembramos uns aos outros que somos mais fortes juntos do que separados. Antes de você ir, quero convidá-lo a assistir outras orações neste canal. Temos orações poderosas para avanço financeiro urgente, para cura impossível, para restauração de casamento, para guerra espiritual e libertação, para filhos pródigos voltarem para casa, para proteção contra o mal, para paz no meio do caos, para força para continuar quando você quer desistir. Temos orações a São José, a Santo Antônio, a São Judas, a São Miguel Arcanjo, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Fique conectado conosco. Continue voltando. Deixe este ser um lugar onde você encontra o Deus vivo e experimenta seu amor de uma forma real e tangível. Deixe este ser um lugar onde sua fé é fortalecida, sua esperança é renovada e seu amor é reacendido. Finalmente, se você se sente levado em seu coração a apoiar este ministério, você pode se tornar um membro deste canal. Seu apoio, seja R$5 por mês, ou R$50 por mês, ou o que você puder dar, nos permite continuar criando essas orações, alcançando famílias em todo o mundo, fornecendo esperança aos sem esperança
encorajamento aos desencorajados e fé àqueles que estão lutando para acreditar. Como um pequeno sinal de nossa gratidão e nosso compromisso de orar por você, santas missas são oferecidas regularmente pelas intenções de todos os nossos apoiadores e membros. Seu nome, sua família, suas necessidades são trazidos diante do altar de Deus. Sua generosidade não passa despercebida. E está fazendo uma diferença eterna de maneiras que você pode nunca conhecer completamente, até chegar ao céu e ver todas as vidas que foram tocadas porque você escolheu dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e te conceda sua graça. Que ele levante o seu semblante sobre ti e te dê paz. De que a Santíssima Virgem Maria te cubra com seu manto e desate cada nó em sua família, um por um, fio por fio, até que você esteja completo. Que o Espírito Santo encha seu lar com amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que os anjos de Deus acampem ao redor de sua morada e te mantenham a salvo de todo mal. Que São José guarde e proteja a sua família com a mesma devoção que mostrou a Jesus e Maria. Vá em paz, sabendo que o céu está do seu lado, que você é amado além da medida, e que sua família está nas mãos de um Deus que nunca falha, que nunca desiste, que nunca para de trabalhar em seu favor. Até orarmos juntos novamente, mantenha a fé. Segure-se à esperança. Confie naquele que sustenta todas as coisas. Deus te abençoe.